Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 13/9, hoje dia 13, dia de sorte para os vendidos. O nosso Ibovespa fechou o pregão de hoje com uma queda de 3%. O nosso fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha fechou aí até com movimento comprador no nosso mercado à vista e também para o dólar futuro, e no Ibovespa futuro um movimento vendedor bem expressivo aí no nosso mercado. Se a gente observar que as bolsas americanas também fecharam em queda e a moeda americana com valorização, a gente vai conseguir aí entender a movimentação deles nos contratos. Eles atuaram nessa ponta vendedora que vocês estão vendo aqui para o Ibovespa futuro e a ponta compradora no dólar futuro. No caso do Ibovespa futuro, só deram trégua nas duas últimas horas do pregão de hoje. A evolução de fluxo ficou praticamente aí crescente, descendente durante todo o pregão, acompanhando boa parte aí da movimentação de desvalorização dos nossos preços, onde que a gente fez uma mínima aqui às 4 horas da tarde, e depois disso a gente teve aí um respiro no nosso mercado e eles pararam praticamente aí de vender essas posições do Ibovespa futuro. No caso do dólar, vocês estão percebendo que de 1 da tarde para frente, praticamente eles zeraram aquela ponta compradora que estava acompanhando a cotação dos preços, e essa ponta que eles colocaram lucro no bolso, se a gente observar, daí em diante até o final do pregão, a gente fechou praticamente só com meio ponto de diferença em base horária aqui para a cotação do dólar. A gente fechou aí em 3,334, quer dizer, meio ponto acima da cotação de 1 hora da tarde. Então, quer dizer, o dólar ficou bem lateral aí nessa parte da tarde e eles já aproveitaram para colocar no bolso, e no final do dia chegaram até a comprar um pouco e melhorar um pouquinho aí a questão de posicionamento por parte deles no dólar futuro. Como preço médio, eles tiveram aqui uma projeção de lucro em relação à cotação final de 14 pontos, e no caso aqui do Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção aqui de 145 pontos em relação ao preço médio. Isso dá um pouco mais aí de 2 milhões de reais por parte deles no mercado futuro hoje. Dando uma olhadinha na posição dos nossos gráficos diários dos contratos, hoje a gente, com esse movimento bem intenso de ponta vendedora, a gente chegou bem próximo do pico do contrato. O pico a gente tinha alcançado aí no dia 22 do mês de agosto em 600 milhões, e a gente já está aí já ultrapassando 500 milhões na ponta vendedora do nosso contrato. A gente chegou até a comentar que ontem a gente teve um dia de valorização do nosso mercado, eles chegaram a vender, só que venderam menos, inclusive na parte da tarde do pregão de ontem. Eles tiveram um movimento de recompra praticamente de todo o movimento vendedor da primeira parte. Isso causou aí até uma expectativa de uma possível valorização, caso eles mantivessem uma pressão compradora no pregão de hoje. Só que hoje, como vocês viram, eles atuaram na ponta vendedora e crescente durante todo o pregão. Tamanha movimentação que a gente está vendo aqui no gráfico para o nosso índice futuro. A gente está bem próximo do patamar mínimo de saldo acumulado, e para os preços a gente teve uma nova mínima para esse contrato do Ibovespa futuro no pregão de hoje, 57.420, nova mínima para o contrato que vai vencer agora no de outubro. Em relação à movimentação deles no dólar, como a gente está percebendo, eles estão compradores no dólar praticamente durante todo esse contrato. Ontem, inclusive, a gente teve uma queda da moeda americana, eles atuaram na ponta compradora, e hoje, quando a gente teve uma alta mais expressiva, eles não precisaram, entre aspas, né, pessoal, comprar essa mesma intensidade, já que eles estão vindo compradores da moeda americana. Hoje, eles encerraram com uma movimentação já se aproximando de 95 milhões de reais, e também nova máxima para os contratos do dólar que vence no final do mês, em 3.334, máxima de fechamento para esse nosso contrato do dólar futuro. Olhando novamente lá os nossos ativos, a gente vai perceber que num dia vendedor como hoje, a gente não ia escapar nem de ponta compradora, mesmo que eles atuassem numa ponta compradora hoje. Só que é interessante a gente observar que no nosso giro a gente tinha comentado que eles estavam como carro-chefe de compras nas ações da Itaúsa. O ativo estava caindo um pouco mais de 2%. O ativo terminou o pregão de hoje com 0,48, ou seja, 0,5% de queda, diante de um dia bem vendedor, como a gente percebeu, e eles que estavam com uma ponta compradora de 7 milhões, terminaram aqui em Itaúsa com uma ponta compradora aí de 33 milhões de reais no pregão de hoje. Na ponta vendedora, o carro-chefe era as ações preferenciais de Vale, conseguiram praticamente manter o mesmo patamar até o final do pregão de hoje. A diferença é que Vale estava caindo 5% no nosso giro e terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de 6,7%. Com os ativos que eles compraram, eles perderam aí 2,12 de variação média. Só que os ativos que eles venderam, eles tiveram uma variação negativa de 6,18, o que deu um net aqui, pessoal, no nosso mercado à vista de praticamente 8 milhões de reais por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Se a gente somar com o gráfico também
do mercado futuro, Ibovespa e dólar, praticamente aí 10 milhões de reais de projeção de lucro por parte deles. Quem é novo no canal sabe que isso é uma estimativa que a gente faz em relação à pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos, porque a gente sabe que eles não fazem somente operações intradiárias, mas dá para a gente ter uma boa noção do poder que eles têm. No mercado de opções de Petrobras, eles tiveram uma projeção de prejuízo e lucro nas opções de Vale. No caso de Petrobras, em relação ao nosso giro, mantiveram praticamente o mesmo patamar. Aumentaram calls e aumentaram puts na ponta vendedora, praticamente fazendo aí o mesmo movimento até o final do pregão. No caso de Vale, eles aumentaram as compras de puts, quer dizer, projeção de queda proativa até o final do pregão de hoje. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro? Olha que interessante, pessoal. O dia de show hoje foi nas opções de Vale. No caso aqui, as opções de Vale que eles atuaram na ponta compradora, quase 24% de valorização média. Na ponta vendedora, quase aí 8,5%. E se vocês observarem, o que eles compraram muito de Vale? Vale U4, Vale U15, Vale V74. Então, são o quê? São opções que a gente chama de puts. Quanto mais o ativo se desvaloriza, mais ela sobe aí no mercado. No caso de Petrobras, pessoal, hoje foi o desastre por parte deles. As opções que eles compraram, queda média de 15,50. E as opções que eles atuaram na ponta vendedora, variação média positiva de 1,21. Ainda bem que eles lucraram aí uma boa parte da movimentação das opções de Vale para poder abater um pouco desse prejuízo que tiveram de projeção nas opções de Petrobras. Vamos ficar bem atento nessa movimentação do mercado e no pregão de amanhã a gente está de volta comentando aí do nosso fluxo e das posições dos investidores estrangeiros através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau, pessoal!